Eterno e poderoso Deus, estamos em Tua presença gloriosa, rendendo graças ao Teu nome, te agradecendo, Senhor, por esse dia de vida, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede, de ter a honra de transmitir a Tua palavra. Que a palavra a ser transmitida, Pai, verdadeiramente seja a palavra que vem do Senhor, que vem do Teu coração, e encontre lugar em cada vida que a receber. Para isso, que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Levanto minhas mãos e no poder e autoridade do nome de Jesus repreendo a toda inquietação, todo e qualquer tipo de enfermidade de ordem física, emocional ou espiritual. Que haja verdadeiramente liberdade para o agir do Teu Santo Espírito neste lugar, pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode aplaudir o Senhor. Pode sentar. Não tenha nenhuma dúvida que a maravilhosa e poderosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuará sempre sendo derramada abundantemente sobre a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Se estiver muito alto, Luquinha, você pode dar uma regulada aí, por gentileza. Às vezes eu falo alto mesmo. Evangelho de João, capítulo 15. Quero fazer uma leitura um pouco maior do que geralmente costumo fazer. Como sempre, estou usando a versão Almeida, século 21. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Jesus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Amém? Até o versículo 11. Meus amados irmãos, quando penso nos discípulos de Jesus, o que vem à minha mente foi a grande oportunidade que aqueles homens tiveram de estar ali com o mestre, recebendo uma ministração como jamais ninguém recebera.
e mesmo depois, ninguém recebeu ou receberá. O Senhor Jesus estava presente, eles participavam juntos das refeições, dormiam juntos, eles presenciaram inúmeros milagres, e essa convivência durante 3 anos, nós podemos dizer que foi a base de um aprendizado jamais vivido por alguém na face da terra. Cada palavra de Jesus estava sendo captada, guardada na mente, guardada no coração. Porém, quando Jesus anunciou a sua volta para o Pai, quando ele disse que a sua volta para o Pai estava às portas, os seus discípulos se entristeceram. A razão daquela tristeza foi que eles pensaram que Jesus os deixaria sozinhos. Ele estava dizendo que estava voltando para o Pai, e houve uma tristeza nos seus discípulos. Então Jesus estava Jesus estava determinado a mostrar-lhes que eles não ficariam sozinhos, que a sua ausência física não significaria que estariam sozinhos. E para ilustrar essa verdade, Jesus fez uso da videira. Agora, sempre que Jesus ensinava, sempre que Jesus estava falando, ele estava abrindo o seu coração, ele estava proferindo todo o plano que o Pai tinha preparado e que ele tinha se oferecido para vir ao mundo e levar sobre si as dores, os pecados, as iniquidades de toda a humanidade. Fato é que antes do Senhor falar sobre a videira, no capítulo 14 de João, nos versículos de 15 a 18, Jesus disse o seguinte: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Então, desde o início do ministério, que Jesus falava que chegaria o momento que ele voltaria para o Pai. Isso fazia parte dos ensinamentos de Cristo para os seus discípulos. Então não deveria ser nenhuma surpresa, e muito menos trazer-lhes tristeza. Disso nós podemos tirar algumas lições simples, mas preciosas para o nosso viver. Primeira, tudo que vem de Deus é verdadeiro. Segundo, tudo ocorre no seu tempo, no tempo de Deus. Tudo será do seu jeito, tudo será no seu ritmo. Ninguém conseguirá antecipar o tempo de Deus agir. E para nós, as suas promessas não terão prazo de validade. Você tem promessas do Senhor, elas serão cumpridas. Esteja de posse, não abra mão disso. Os discípulos tinham que permanecer nele, assim como os cachos de uva permanecem na videira. Com isso, os discípulos entenderam que a sua vida espiritual dependeria
da relação de cada um deles com Cristo. Meu irmão, minha irmã, a sua vida espiritual depende da relação que você tenha com Cristo. Enquanto permanecessem nele, teriam uma vida e um ministério frutíferos. Embora já não estivesse fisicamente com eles, o seu poder, sim, o seu poder estaria atuando neles e seria o meio pelo qual muitos chegariam a conhecê-lo. Nós sabemos que há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Igreja amada do Senhor. O mundo nutre inimizade por Jesus Cristo. Se o mundo nutre inimizade por Jesus Cristo, nutre inimizade por seus discípulos. Nunca nos esqueçamos disso. A amizade com os princípios existentes no mundo, não com as pessoas, estou falando com os princípios. A amizade com os princípios existentes no mundo é inimizade contra Deus. É guerra contra Deus. Não há nenhuma outra condição de conciliar os princípios divinos com os princípios mundanos. Ou verdadeiramente estamos em Cristo, ou não estamos. Não existe essa em alguns dias da semana, em alguns momentos eu estou com Cristo, mas em outros não. O Deus ao qual servimos é trino e uno. Não são três deuses, mas o único Deus vivo e verdadeiro que não divide o seu louvor e a sua glória com ninguém. Não dividir a sua glória com ninguém também significa ele rejeita qualquer culto, louvor, adoração, exaltação que não sejam a ele, o Deus Criador e feito de todo o nosso coração. A gente pode até enganar uns aos outros por algum tempo, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece o desejo do nosso coração. Então, irmãos, cultuar é o mesmo que dedicar reverência, respeito e deferência a qualquer outro. Então o que é isso, pastor? É idolatria. Então nós cultuamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós exaltamos ao seu nome santo e poderoso. E sabemos que quando exaltamos e glorificamos a Jesus Cristo, estamos exaltando e glorificando a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Meus irmãos, é preciso que tenhamos muito cuidado com relação ao que participamos ou celebramos. A determinação bíblica é que estejamos vigiando e orando em todo tempo, para que princípios bíblicos não sejam quebrados em nossa vida. Porque sempre que princípios são quebrados, sofremos as consequências. Deixa eu falar de uma coisa que é muito importante e sempre as pessoas têm dúvidas. Por favor, preste bem atenção no que eu vou falar. Olhe, lá em casa, quando éramos crianças, era uma maravilha quando chegava a época do mês de junho. Comidas típicas que eu sempre gostei e continuo gostando. Momentos especiais. Mas ninguém nunca chegou para a gente para explicar, para mostrar que apesar de muitos terem como algo folclórico, não é só folclore. Não. Não é.
Tem crente e até igrejas que têm quebrado princípios bíblicos, porque dizem, isso aí não tem nada a ver. Olha, irmãos, é muita inocência ou muita ignorância achar que participar das festas juninas não é nada demais. Preste atenção no que eu estou dizendo. Esse é um tempo onde as famílias na nossa região, elas estão acostumadas a se reunirem, estão acostumadas a ter momentos especiais. Olha, você vai apresentar isso diante do Senhor. Coloque a sua vida diante dele com relação a esse assunto. Coma dos pratos típicos da época. Ore antes de comer, quebrando todo tipo de consagração. Mas não coma alimentos que fazem parte da mesa onde há celebração a quem quer que seja. Não permitam que seus filhos participem desses festejos. Eu estou falando isso como seu pastor. Eu tenho que falar, eu tenho que ensinar. Eu tenho que mostrar o que a palavra de Deus nos mostra. Então não vistam seus filhos com roupas típicas da época. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Agora, a mim cabe ensinar a cada pessoa seguir o ensino, aceitar ou rejeitar, assim como as consequências. Então a decisão é de cada um. Então a gente tem que ter muito cuidado para que depois a gente não venha sofrer por conta de atitudes. O que vale no reino espiritual é aquilo que fazemos e aquilo que falamos. Eu não estou dizendo que você vai cortar relações com a sua família, de forma alguma. Não. De forma alguma. Amém? Amém? Vamos voltar aqui para o texto. Quando nós olhamos o nosso texto básico, os tempos verbais contidos denotam uma ação contínua. Então, dessa forma, permanecer significa seguir permanecendo. E isso nos torna responsáveis por nossa relação com Cristo. Mas não significa que nós conquistamos a salvação. Mas o Senhor nos dá poder para que possamos seguir a Cristo. Então nós temos que manter a nossa relação com Ele. O resultado de não permanecer nele é catastrófico. O cacho de uvas que não segue unido à videira perde a sua fonte de vida. Então o que acontece? Seca e já não serve mais para nada. Tem que ser jogado fora e queimado. Assim também com os crentes. Quando nos separamos de Cristo, nos separamos da fonte de vida espiritual e secamos espiritualmente. A queima dos cachos indica as consequências eternas que os crentes que não permanecerem em Cristo sofrerão. Tem uma teologia que diz assim: uma vez salvos, salvos para sempre. Aí a pessoa pensa o seguinte: se eu estou salvo para frente sempre, posso fazer qualquer coisa, posso fazer tudo, e não vai me acontecer nada. Não, não é assim. O que é que o Senhor diz? Aqueles que permanecerem até o fim. Permanecer até o fim. Uma vez nova criatura, não conseguimos mais viver na prática do pecado. A presença do Espírito de Deus tem que fazer a diferença no nosso ser, mas em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo não nos tornará homens perfeitos, mas homens e mulheres pecadores,
mas que não conseguem mais viver na prática do pecado. O que significa isso? Quando a gente erra, o Espírito Santo mostra. Para. Não continua. Eu tenho dito para vocês, se vão fazer alguma coisa, se tem dúvida, usa aquela regra de trânsito antiga. Nas estradas a gente encontrava muito. Na dúvida, não ultrapasse. Quando vinha uma linha de trem, tinha lá uma placa: pare, olhe e escute. Aleluia, aleluia. A nossa relação com Deus jamais poderá ser desprezada. Então nós temos que vigiar e orar em todo o tempo. Quando crentes começam a abandonar a sua igreja, sua palavra e a oração, suas vidas espirituais estão em perigo. É como tirar um pedaço de madeira da fogueira, deixar ela sozinha. Ela vai, até apagar. Mas as outras que estão juntas, elas só apagam quando a madeira não existe mais. Então permanecer em Cristo significa experimentar uma comunhão pessoal e ininterrupta com Ele, por meio da oração e da palavra. Amém? Jesus sempre relacionou o amor de Deus, o amor a Deus, com obediência. Quando obedecemos, suas palavras permanecem em nós. Escutem, a salvação é uma questão de obediência. E para obedecer, tenho que ser submisso ao Espírito Santo de Deus. É isso. Vejamos o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. A nossa posição em Cristo nos permite ter acesso direto ao trono de Deus. Nós não merecemos coisíssima alguma, mas através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, Ele nos faz templos do seu Santo Espírito. Agora, Jesus Cristo afirma em nosso texto que Deus, o Pai, é glorificado quando damos muitos frutos. Aí o texto bíblico diz que assim seremos seus discípulos. Amém. Ô irmãos, o fruto da desobediência do rei Saul, foi a sua rejeição para que continuasse como rei. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23, está escrito: mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Isso aqui é muito sério. Lá em Hebreus está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. E a razão por não sermos destruídos é a sua graça. O sangue do seu Filho que foi derramado no Calvário. Então quando Ele olha para nós, o que Ele vê? O nosso pecado? Não. Mas é o sangue do seu Filho. É a marca. O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Ele não cobre o pecado, mas Ele nos purifica de todo o pecado. Mas eu preciso encerrar. Eu quero destacar
3 atitudes que são primordiais na vida daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Primeiro, permaneçam em Cristo. Obedeçam a Cristo. E dependam do Espírito Santo. Então, permanecer, obedecer e depender. Essa dependência precisa ser total. Precisa ser uma dependência contínua e crescente. Nós buscamos a santificação, não é através da oração, mas através da palavra. Nós somos santificados através da palavra. Nós precisamos orar, que é a nossa ligação direta com o Senhor. Eu vou mais além, eu digo que a gente precisa estar ligado com Ele às 24 horas do dia. Porque quando nos desligamos por alguns instantes, erramos. Muitas vezes falamos ou fazemos aquilo que não gostaríamos de falar e não gostaríamos de fazer. Igreja, o mundo não honra a Cristo. Por conseguinte, o mundo aborrecerá os discípulos de Cristo. Porém, nunca nos esqueçamos, o Senhor jamais deixará os seus discípulos sozinhos. A presença do Espírito Santo é garantia na vida de todos aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Então, pastor, o senhor está dizendo que o Espírito Santo só habita naquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Eu estou repetindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. O senhor está dizendo então que o meu filho, a minha filha, eles não têm o Espírito Santo? Eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que só tem o Espírito Santo habitando em si, naquela vida que tem verdadeiramente a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Agora o Espírito Santo age para que todos possam se voltar para Ele. É o Espírito Santo aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí tem gente que pensa assim, não, agora eu já estou em Cristo, ele não precisa mais convencer de nada, precisa convencer a cada instante sim. Ele vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A presença do Espírito Santo é garantia de que não ficaremos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. Jamais seremos esquecidos. Enquanto o mundo ridiculariza Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a entender a verdade acerca de Cristo. O Espírito Santo nos dá a força que precisamos para permanecer em Cristo. O Espírito Santo nos revela a verdade dele por meio da sua palavra. Então, Jesus é o Senhor da nossa vida e pertencemos ao seu corpo. Último texto, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, repetindo, faz parte do nosso texto básico. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O verdadeiro discípulo permanece em seu mestre, e as suas palavras permanecem ativas nele. Você é discípulo de Cristo, então você permanece em Cristo, e a palavra de Cristo permanece ativa na sua vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É isso. Isso é o que significa, de uma forma muito simples e objetiva, esse é o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. Não tenho nenhuma dúvida que o Espírito Santo mostra, ele fala o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser retirado e o que precisa ser trazido. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor.
Eu quero viver todos os teus planos e propósitos. Tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, Senhor, eu quero viver. Enquanto permanecermos na terra, teremos lutas e aflições. Mas uma vez com o Senhor, reinaremos com Ele eternamente, em paz, alegria, verdadeira felicidade, sem necessitar de mais nada, porque estaremos com o nosso Pai eterno. Amém? Então é necessário fazer esse autoexame, é necessário abrir o coração e dizer: eu quero viver essa vida, eu quero viver, quero experimentar, viver essa vida diferente, essa vida com Cristo, que transforma, que restaura e que nos dá da verdadeira paz. Amém? Fiquemos de pé, equipe do louvor.